professor! Olá, professora! Tudo bem? Sou Eduardo Alberto, mestre em educação, consultor educacional e tenho esse canal chamado Edu Educação. Esse canal é para você, professor, para você, professora, para a gente poder discutir estratégias de trabalho na sala de aula. Nesse momento, nós estamos com foco na interpretação textual. Esse é o meu quarto vídeo e nesse quarto vídeo eu discuto uma estratégia de interpretação textual chamado questões fatiadas. Se você não assistiu os outros, assista, porque em cada vídeo eu trago uma estratégia diferente. Vamos lá? Nos vídeos anteriores, eu trabalhei algumas estratégias, como o sorteio de questões, e hoje eu vou trabalhar questões fatiadas. No meu próximo vídeo a ser gravado, vai ser o desafio das questões. Só para a gente contextualizar melhor. Como que acontece o desafio das questões? O professor vai entregar questões fatiadas para as crianças. Cada criança deverá ler e procurar a alternativa correta. Nessa estratégia, também é importante marcar as respostas lá no texto. Então, a criança vai retomar no seu texto, vai ler e vai marcar a resposta correta, pintando de lápis de cor, circulando. Por serem questões fatiadas, as crianças poderão montar na carteira, né? Montar a pergunta e a resposta certa. Essa estratégia ela é voltada por questões que têm alternativas, né? A outra a gente viu que é uma estratégia muito gostosa para se trabalhar questões implícitas. Essa estratégia é aquele tipo de texto onde você propõe questões com alternativas A, B e C. E depois que a criança monta no caderno, o professor tem que passar pela sala, olhar de todo mundo, fazer uma discussão coletiva, porque que eles chegaram naquela alternativa e logo após colar no caderno. Eu tenho duas propostas de estratégia para esse trabalho, porque você pode entregar as questões dentro de um envelope para a criança, ou você pode entregar o texto assim, ó. Ele já todo marcadinho e a criança, ela mesma vai se organizando. Aqui eu deixei as respostas, porque o professor precisa ter um cartão de resposta, até mesmo para ele se organizar melhor. Agora, é importante a gente conhecer essa estratégia melhor. Mas só falando, às vezes fica simplório demais. Então eu quero ler um texto com você e depois fazer essa estratégia. E você vai ver como que ela é uma estratégia legal para você lá na sala de aula. E eu escolhi A Cigarra e a Formiga, né? É um texto muito conhecido, é uma fábula, né, muito conhecida. A gente tem versões aí, muitas vezes em livros didáticos, Esopo, La Fontaine ou até mesmo Monteiro Lobato, né? Só que eu procurei um tipo de texto bem diferenciado, eu queria trazer ele em verso, tá? E aí depois eu vou explicar melhor o porquê que eu escolhi isso, tá bom? Então vamos tentar fazer a leitura. A gente, nas aulas anteriores, eu sempre discuti que quando a gente começa um texto, a gente tem que pensar na importância da leitura silenciosa e da leitura em voz alta. Leitura silenciosa é a leitura de concentração, onde eu vou prestar atenção no texto, porque eu quero entender o que está acontecendo, né? A leitura silenciosa é a minha concentração no texto para compreender melhor. E a leitura em voz alta? A leitura em voz alta eu vou trabalhar a minha fluência leitora. Eu vou me ouvir melhor, então eu vou tentar respeitar os sinais de pontuação e vou melhorar a minha agilidade. Quanto mais eu leio, mais rápido eu vou fazer essa leitura. Então elas têm objetivos diferentes. Só que quando eu vou fazer uma leitura de texto, eu posso usar as duas estratégias, né? Então eu poderia começar
Primeiro com uma leitura silenciosa, porque é o primeiro encontro da criança com o texto, um encontro de concentração, para que ela mesma tenha algumas inferências e conexões dentro desse texto, e logo após eu posso fazer várias leituras em voz alta, porque aí eu vou ouvir as crianças, eu vou desafiar aquelas que apresentam ainda mais dificuldade de leitura, porque assim eu vou sanar essa dificuldade de fluência que talvez eles apresentem, certo? Então vamos lá. A cigarra, sem pensar em guardar, a cantar passou o verão. Eis que chega o inverno, e então, sem provisão na despensa, como saída, ela pensa em recorrer à sua amiga, sua vizinha, a formiga. Pedindo a ela emprestado algum grão, qualquer bocado, até o bom tempo voltar. Antes de agosto chegar, pode estar certa a senhora, pago com juros e sem mora. Obsequiosa, certamente, a formiga não seria. Que fizeste até outro dia? Perguntou a imprevidente. Eu cantava, sim, senhora, noite e dia, sem tristeza. Tu cantavas? Que beleza! Muito bem, pois dance agora. Essa eu tirei uma fábula do La Fontaine, né? Uma versão do La Fontaine. Agora, qual que é a estratégia que a gente vai realizar? A gente vai propor que as crianças recebam. Eu gosto da estratégia das crianças utilizarem os envelopes, porque aí eles não vão saber qual questão e aí vai ser uma brincadeira, né? Ou você pode dar para todos o mesmo papel, né? Com as questões e eles irem acompanhando nessa sequência. Então, todos vão responder a 1, depois todos vão responder a 2, tá? Fica a seu critério essa escolha. Como eu pensei em questão de ser brincadeira, então eu vou sortear aqui uma questão do envelope e a gente vai tentar responder, tentar olhar para o texto, tá? Eu escolhi aqui essa questão e aí a gente vai pensar um pouquinho nela, tá? Essa questão diz assim, ó. As fábulas têm o propósito de passar ensinamentos. A partir do ponto de vista da formiga, qual ditado popular melhor representaria a moral, o ensinamento dessa fábula? Vocês perceberam que essa questão, ela é um pouco, na verdade, ela é implícita, não é um pouco, não. Ela é implícita. Eu vou falar alguns ditados e a gente vai tentar ver qual que se encaixa melhor, né, com o ponto de vista da formiga. A. Primeiro o dever, depois o prazer. Nem tudo que reluz é ouro. C. Quem sai na chuva é para se molhar. E D. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quando a gente volta no texto, como é uma questão implícita, né, a gente sempre fala que a gente precisa trazer a criança para pensar no texto, né? Aonde que a gente vai fazer a criança pensar no texto? Na própria fala da formiga, né? Então, a formiga, nessa página, ela diz assim: Tu cantavas? Que beleza! Muito bem, pois dança agora. Então, se ela está querendo dizer isso, né? Ela está passando a impressão do quê? Primeiro o dever, depois o prazer. Né? Primeiro ela tinha que fazer o que era importante, ser previdente, guardar a comida. De que forma que eu vou fazer isso com a criança? Primeiro, eu vou instigar ela a encontrar essa resposta lá no texto, a resposta da formiga, né? E em cima dessa resposta encontrada, nós vamos discutir coletivamente até a criança chegar a essa conclusão. Então, eu vou instigando, eu nunca vou lá e dou a resposta para ela, tá? Vamos passar para uma segunda questão. Vou pegar uma outra questão aleatória aqui. Ó, olha que interessante essa daqui, ó. Qual a solução encontrada pela cigarra para resolver seu problema? Aí tem as alternativas. A. Saiu em busca de trabalho. B. Mendigou pelos arredores. C. Pediu ajuda a alguém próximo a ela. D. Aproveitou para fazer uma dieta. Então vamos lá, vamos voltar
logo no comecinho, ó. Nessa primeira página eu tenho lá no finalzinho, ó. Sem provisão na despensa, como saída, ela pensa em recorrer a uma amiga, sua vizinha, a formiga. Então, se eu respondesse assim, ó, sua vizinha, a formiga, se eu circulasse essa resposta no texto, seria a resposta correta, né? Então, ela pediu ajuda a alguém próximo a ela. É uma questão explícita, só que a resposta é diferente daquela que ela vai circular no texto. Ela teria que circular sua vizinha, a formiga, mas responder pediu ajuda a alguém próximo a ela. Certo? Vizinha, próximo. Interessante, né? Esse tipo de atividade. Só mais um para a gente poder fixar bem essa estratégia. Olha só essa questão. Chamamos de ironia o modo de expressão que consiste em dizer o contrário do que realmente se pensa, com a intenção de ridicularizar. Assim, em qual dos trechos podemos perceber que a personagem utilizou a ironia na fala? A. Antes de agosto chegar, pago com juros, né? Ela diz isso. B. Eu cantava, sim senhora, noite e dia. C. Que fizeste até outro dia? D. Tu cantavas, que beleza. Todas essas respostas, ela está lá no texto, né? Porém, eu tenho que pensar qual dessas respostas tem uma maior ironia, certo? Quem provavelmente usou ironia nesse texto? Foi a cigarra ou foi a formiga? Eu tenho que partir dessas perguntas para fazer a criança entender melhor. Quem utilizou da ironia foi a cigarra, né? Então, a gente já, ó. Antes de agosto chegar, pago com juros. Essa foi uma fala da cigarra. Já elimino ela. B. Eu cantava, sim senhora, noite e dia. Também vou eliminar essa. Que fizeste até outro dia? Foi a pergunta que a formiga fez para a cigarra. Não tem exatamente uma ironia nisso, foi só uma pergunta. D. Tu cantavas? Que beleza! Essa é uma ironia, né? Porque ela ouviu a resposta da cigarra e fala assim: Tu cantavas? Que beleza! Ela não estava elogiando, né? Ela estava ridicularizando a atitude da amiga que foi improvidente, certo? Nesse processo de discutir com vocês aqui no meu canal as estratégias para a interpretação textual, eu falo do PIFA. O que é o PIFA? PI são processos de intervenção que eu, professor, devo fazer lá na sala de aula. E o FA, os facilitadores de aprendizagem. São estratégias que eu vou pensar para deixar mais claro o conteúdo para a criança e ajudar ela a fazer suas conexões e inferências. Então, eu separo o PIFA em três maneiras diferentes. Antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. O que eu posso fazer antes da minha leitura? Eu posso solicitar que as crianças façam a leitura silenciosa. Até mesmo para ela ter o seu primeiro encontro com o texto. Segunda coisa que eu posso fazer, escolher uma estratégia de leitura em voz alta e realizar várias vezes. Eu posso ir chamando as crianças pelo nome e pedir para que cada um leia um versinho, ou então uma estrofe de um texto organizado em versos, né? Ou então eu posso pedir para que eles sigam em filas, né? Um após o outro lendo ali, escolho uma fila da sala e um atrás do outro vai lendo, cada um versinho. Eu vou pensando em estratégias diferentes. O que eu preciso é explorar a leitura. Ou escolho alguns alunos da sala para vir até a frente e ler esse tipo de texto que está organizado em versos, né? E um texto organizado em versos, a leitura é aquela leitura mais com melodia, né?
Cada texto ele pede uma leitura, né? E a leitura em versos, eu preciso trazer isso, eu preciso trazer o sentimento, é uma leitura calma. É uma leitura que eu vou trazer aquela melodia dos versinhos, por isso vai deixar mais gostoso. Então ela é um desafio maior para as crianças lerem. Só que também não posso esquecer que esse tipo de leitura eu sempre tenho que desafiar aquele aluninho que às vezes não quer ler, porque é esse que eu tenho que estar preocupado, é esse que eu tenho que desafiar para que ele melhore na sua fluência. Durante a leitura, o que eu posso fazer? Circular no texto todas as palavras desconhecidas. Vocês perceberam que o texto é um texto difícil? Então, tem palavras desconhecidas. Então, assim que eu me deparo com ela, eu preciso circular essas palavras. Eu posso procurar o significado lá no dicionário. Depois, eu posso discutir com as crianças o significado dessa palavra dentro do contexto do texto, tá bom? Após a leitura, o que eu posso fazer? Entregar as questões fatiadas, que podem ser tanto um envelope como aquele textinho que eu mostrei. As crianças deverão ler, recortar a pergunta e colocar em cima da carteira e depois recortar a alternativa que ela considera certa, né? Para ela considerar a alternativa certa, ela vai ter que fazer o quê? Ir lá no texto e pintar a resposta que ela considera ser correta, que é aí a terceira estratégia. O professor deve passar pela sala observando as respostas, né, que foram dadas pelas crianças que estão em cima da carteira e, por último, discutir com elas qual seria a alternativa correta. E logo após, as crianças podem pintar e colar no caderno. O que eu aconselho? Eu aconselho que o professor possa ir além disso, né? Que nem assim, ó, na hora que eu estou trabalhando essa estrutura da questão e da resposta, eu posso desafiar as crianças pintarem, né, a questão, a pergunta de verde, né, e a resposta de amarelo. Porque posso trazer para a discussão o que é uma pergunta. Ela sempre finaliza com um ponto de interrogação. Eu já trago até um outro conhecimento, né? E a resposta, eu pinto de outra cor, porque eu estou respondendo àquela questão que foi perguntada anteriormente, tá bom? Muito obrigado. Estou fazendo esses vídeos com muito carinho e peço para você, siga o meu canal, que eu vou continuar trazendo muitas estratégias para você, professor, lá na sala de aula. Tchau, até o próximo vídeo.